Vamos agradecer ao Senhor, né, colocar diante do Senhor a vida deles. Pai, nós colocamos diante do Senhor os pequeninos, porque a Tua palavra diz que dos tais é o reino dos céus. Nós colocamos diante do Senhor a vida deles e pedimos que o Senhor ensine eles, ó Pai, a serem missionários, que o Senhor fale o coração deles e que o Senhor use a vida das professoras que irão ministrar o coração, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor cada criança da nossa igreja, que possa crescer entendendo o que é o reino do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, a semana passada nós demos uma pausa na nossa série do livro de Neemias, para nós refletirmos um pouco sobre esse período de férias que a gente tem, né? Sempre a gente tem esse período de férias no início do ano, mesmo que alguns não tirem férias, né? É bom a gente refletir um pouco sobre isso, e nós começamos semana passada a refletir sobre esse tema, Senhor do Tempo. Aí a mensagem de semana passada já está lá no YouTube, o áudio, depois se você não veio, você pode ouvir. E nós falamos sobre humildade, e hoje nós vamos falar sobre chamado, e eu queria convidar você que abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Responderam-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, entre João, onde João estava batizando. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da poderosa palavra do Senhor, e nós cremos que ela pode mudar a nossa forma de pensar, ela pode mudar a nossa forma de agir, e nós podemos confiar que ela é poderosa para promover mudança na nossa vida, mudança no nosso entendimento, uma metanoia, que a Tua palavra entre como espada no nosso coração, e divida aquilo que necessita ser dividido, e que possamos sair daqui com uma nova perspectiva. Pai, no nome de Jesus, coloco diante do Senhor as nossas vidas, e peço que o Senhor use, ó Deus, o Teu servo, que está aqui à frente como boca do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Então nós estivemos pensando semana passada sobre humildade, e nós entendemos que muitas vezes nós estamos cansados e estamos esgotados porque nos falta humildade. Aí depois até alguém falou: pastor, então eu não sou humilde porque eu vivo cansado. Aí, olhe bem, analise os pontos do porquê você faz aquilo. De repente você está fazendo algo e gastando a sua energia porque você quer mostrar serviço. E às vezes você nem foi chamado para fazer aquilo que você foi chamado. E é isso que eu queria falar essa noite, sobre chamado. E com base nesse texto de João, nós fizemos essa pergunta, a pergunta: por que nós vivemos ocupados e cansados? E a resposta de semana passada foi: porque nós estamos cercados de orgulho. Nós somos orgulhosos, nós não somos humildes muitas vezes. E hoje eu queria falar, como resposta a essa pergunta, que nós estamos muitas vezes fazendo o que não fomos chamados para fazer. Muitas vezes nós estamos gastando energia com aquilo que nós não deveríamos gastar, porque nós não fomos chamados para fazer aquilo. Você já pensou sobre isso? Você já criou na sua vida um quadro daqueles, qual que é o foco da minha vida? Qual que é o propósito? Você já entrou numa empresa e lá no hall da empresa você viu fixado ali uma placa colocando pontos principais sobre aquela empresa? Qualquer empresa declara principalmente alguns pontos principais que eu queria pensar com você aqui, porque talvez nos esteja faltando justamente isso, foco. Às vezes nós não sabemos para onde ir, como ir, e não sabemos o que nós podemos ou não abrir mão. Aí a gente fica batendo cabeça. Será que está nos faltando foco? Como que as empresas estabelecem isso? Só como exemplo aqui, a primeira coisa que nós temos num quadro desses que a gente chega, por exemplo, você vai chegar lá no Sicoob, vai ter lá, qual que é a visão do Sicoob? Está lá, a visão do Sicoob. O que é a visão? A visão é aquilo que a gente quer ser. A visão é aonde nós queremos chegar. É o ponto final. É para onde nós caminhamos. Esta é a visão. Você já estabeleceu alguma visão sobre a sua vida? Pense nisso. Depois nós temos a missão. O que é a missão? A missão é o que nós vamos fazer para alcançar aquilo que nós queremos ser. Nós queremos ser dessa forma. O que nós vamos fazer para chegar lá? Pegue como exemplo qualquer área da sua vida. Eu quero ser uma boa dona de casa. Esta é a minha visão. Eu quero ser a melhor dona de casa. O que eu preciso fazer para ser a melhor dona de casa? Eu achei interessante, um dia desse, a Rayane postou lá um curso que ela está fazendo, né? De cuidar de casa. Eu achei interessante. Aí eu falei: nossa, tem curso que ensina a cuidar de casa? Aí ela falou: sim, porque a gente precisa aprender. Aí eu achei interessante a resposta dela. A gente precisa aprender a otimizar o nosso tempo para ter mais tempo para o esposo. Aí eu falei: parabéns, esse é o ponto. Então, você quer chegar a ser uma ótima cabeleireira, um ótimo cozinheiro, você quer chegar a ser o melhor na sua empresa, você quer chegar a tocar muito bem bateria, ou violão, ou o que quer que seja. O que eu tenho que fazer para que eu alcance isso? Por isso que as empresas têm um foco, por isso que as empresas, a tendência é crescer, porque eles estabelecem uma visão e como que eles vão alcançar essa visão.
Mas ainda tem uma outra coisa que fica, que são os valores. Os valores são: nós queremos chegar neste ponto, nós temos que fazer isso, mas nós não abrimos mão disso, disso e daquilo. Ou seja, nós não queremos ser uma igreja presbiteriana de Martins Soares, queremos ser uma igreja grande, vamos colocar aqui uma visão. Queremos ser uma igreja evangelizadora, queremos ganhar pessoas. O que nós vamos fazer para ganhar pessoas? Nós não podemos abrir mão de algumas coisas. A pregação da palavra é uma delas. Nós queremos ganhar pessoas, mas nós não queremos abrir mão de um culto bíblico. Nós não queremos abrir mão de determinadas coisas. Então, quando você estabelece uma visão, coloca o que você vai fazer para cumprir essa visão, e os valores vão te levar a não sair daquilo dali, porque senão você abre demais. E no meio empresarial, isso daqui é do meio empresarial. No meio empresarial existe um pensamento chamado pragmatismo, que nasceu nos Estados Unidos. O pragmatismo se baseia na seguinte questão: os fins justificam os meios. Não importa quais são os meios que eu vou usar, o que importa é o que eu vou chegar lá no final. Como eu vou chegar? Ou seja, eu quero ficar rico. Eu conheci uma pessoa que queria ficar rico. Quando a pessoa quer ficar rico, quando ela estabelece como visão da sua vida ficar rico, e ela começa a colocar como missão passar em cima dos outros, humilhar os outros, aí ela começa a colocar como missão: vou passar a perna, eu vou dar o tombo nos meus funcionários, eu vou fazer isso e aquilo. Isso se chama pragmatismo. É quando você quer abrir mão de valores. E como que isso se aplica à nossa vida, como crentes no Senhor Jesus? Será que isso se aplica? E eu mudaria aqui alguma coisa. Primeiro, o que Deus nos chama para ser, não é o que você quer ser, é o que Deus te chamou para ser. Este é o ponto. O que Deus te chamou para ser, essa é a sua visão. O que Deus me mandou fazer é a segunda questão. E quais os valores que devemos seguir nessa jornada? Você não quer ser o que você acha que é melhor. Você quer ser o que Deus diz que você tem que ser. Porque se você, como crente, fugir disso, você não vai chegar lá no final. Você não vai conseguir trilhar a sua jornada até o final. Vamos observar aqui dentro desse texto que nós lemos, a vida de João Batista. Olhe só para a vida de João. Ele definiu, nós podemos ver que ele tinha bem definido algumas coisas. Primeiro, ele definiu para o que ele não foi chamado. Você já definiu para que você não foi chamado? Porque muitas vezes a gente pergunta na igreja: qual o seu dom? Qual o seu talento? Qual a sua vocação? A pessoa não sabe. Mas talvez seria essencial primeiro determinarmos o que nós não queremos ser, o que Deus não nos chamou para fazer. Foi o que nós vemos neste texto. Foi o que nós vimos neste texto. João, quem era João? João foi um primo de Jesus, que desde o ventre já tinha uma missão. Já tinha uma missão, porque quando o pai dele, Zacarias, chega e fala, o que acontece? Ele mexe no ventre.
Ele mexe no ventre da mãe dele. Nós temos Jesus, que é o primo, e João. Jesus tinha uma missão, João tinha outra totalmente diferente. João Batista definiu para ele o que ele não era. Nós vemos nesse texto que as pessoas chegaram ali para João, uma comissão chegou até João, vinda de Jerusalém. Nós estamos falando a leste do rio Jordão, ou seja, na província da Judéia. Jesus nasceu na província da Galileia, que é a oeste do rio Jordão. Então nós estamos falando daquém do Jordão, não da além do Jordão. Nós estamos falando de um deserto que ficava ali na Judéia, e João pregava nesse deserto. Mas ele apareceu do nada. E quando nós vamos ver o testemunho de Jesus sobre João, nós vemos ele falando assim: o que vocês pensam, o que vocês esperavam ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Eu acho interessante a mensagem do Eugene Peterson, que na verdade é uma paráfrase da Bíblia, e que ele coloca da seguinte maneira: o que você esperava ver no deserto? Um magnata vestido de terno e gravata? Bem contemporâneo, né? Um magnata vestido de terno e gravata? Ou um popstar? É isso que vocês esperavam ver no deserto? Aí aparece João, do nada. Aparece João pregando no deserto. O que ele comia? Qual que era a dieta fitness de João? Gafanhoto e mel. E ele vestia as melhores roupas? Não. Então isso chama a atenção de Jerusalém. Os religiosos então enviam uma comissão, que chega até João, para perguntar a ele: João, quem é você? Você se lembra que já perguntaram a Jesus também sobre isso? Aliás, ele perguntou: quem que o povo está falando que eu sou? Aí, uns vão dizer que o Senhor é João, que ressuscitou. Outros vão dizer que é Elias, um dos profetas. Então, João recebe essa comissão, e quando ele estava batizando ali, olha o contraste. De um lado, João, com a roupa assim, pensa numa roupa esfarrapada. João. Do outro lado, quem que aparece até brilhando e fazendo barulho? Porque os judeus tinham uns sininhos assim, quando eles iam orar e sacudiam as mãos para cima, fazia barulho. Todo mundo via que eles estavam orando. E eles estavam lá, chegaram. Chegou a comissão de Jerusalém. Chega até João. Olha o contraste. Olha o contraste entre João e eles. E João olha para eles, todo aquele paramento que eles estavam, e diz para eles: raça de víboras, quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? O compromisso de João não era com ter um vocabulário assim, rebuscado, um vocabulário que agradasse o público, porque ele tinha muito bem definido, e ele dá a resposta para esses homens. Qual a resposta que ele dá? Primeiro, ele diz que ele não foi chamado para ser o Cristo. Ele não era o Cristo. Mas ele sabia quem que era. Esse que é o ponto. Ele não era o Cristo, e era essa a grande resposta, é a primeira pergunta que eles fazem, porque eles achavam que João era o Messias. Chegou o Messias, então vamos com uma comissão de Jerusalém, porque caso o Messias tenha chegado, nós temos que, como religiosos, representantes da religião, temos que ir lá, dar ali uma mão. E ele já fala: eu não sou o Cristo. Mas ele sabia quem era Cristo. João sabia quem era Cristo, isso estava bem definido na mente dele. E ele sabia qual era a missão de Cristo, porque ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sabia qual era a missão de Cristo, e ele sabia que essa não era a missão dele.
A missão dele não era redimir, a missão dele não era perdoar pecados, a missão dele estava bem fixada. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ele diz também que ele não era Elias. E nós temos que definir que nós não somos chamados para ser Elias. Só que João tinha um ministério semelhante ao de Elias. O ministério era semelhante. Inclusive, alguns comentaristas vão dizer que João é o Elias do Novo Testamento. Jesus fala que João é o profeta mais importante. Por quê? Porque ele estava no meio do caminho. Ele estava entre a antiga e a nova aliança. João não era nem da antiga aliança e nem da nova aliança. Ele estava no meio, na transição. E ele fez essa transição. Ele sabia que o ministério dele poderia ser parecido com o de Elias, mas não era o ministério de Elias. Até porque Elias não tem nenhum corpo aqui na terra para contar a história, nenhum osso de Elias. Ele também não era um profeta. E aqui você precisa entender o profeta como aquilo que Moisés disse. Moisés disse: virá um profeta semelhante a mim, a ele ouvis. João não era esse profeta. João não era semelhante a Moisés. João tinha um ministério singular. E ele sabia exatamente que ele não foi chamado para ser redentor como Cristo, para ser uma pessoa tão importante profeticamente como foi Eliseu, e também não era Moisés. Mas você acha que João ficava lá triste pelos cantos? Eu não tenho um ministério profético igual a Elias, eu não tenho uma voz como a de Moisés, que a palavra de Deus diz que nunca houve, nunca haverá um profeta como Moisés. Você acha que João ficou assim? Então João sabia. Só quem realmente sabe o que ele não foi chamado para fazer, faz realmente, exatamente o que Deus quer que ele faça. Aí continuando, nós vemos ele dizendo quem ele realmente é. Para que você foi chamado? E ele diz, versículo 23, a voz, aqui faltou um do que clama no deserto. Ele não diz que ele é a voz que clama no deserto. Ele é a voz do que clama no deserto. Quem clama no deserto? Quem clama no deserto? Senão Cristo. Ele é a voz que está ecoando, é o eco que chega antes da voz. Ele é a sombra que chega antes do corpo. Ele está ali entendendo o seu ministério como um ministério profético. E ele faz isso. Ele profetiza, ele é a voz do que clama no deserto. Um ministério singular. E sabe de onde que ele tirou isso? De Isaías. Ou seja, João Batista era um cara que estudava as Escrituras. E você já pensou, você olhar para a Bíblia e ver uma profecia e dizer, essa profecia está falando de mim, eu sou esse daqui. Foi isso que João fez. Ele olhou, voz do que clama no deserto. Eu fui chamado para ser a voz do que clama no deserto. Você já viu um ministério florescer no deserto? O ministério de João. Ele não precisou de palanque, ele não precisou de fazer milagres. Olha o que João estava pregando, gente, batismo de arrependimento, que é a segunda coisa que ele foi chamado para fazer, pregar o batismo de arrependimento. Talvez você foi chamado para um ministério duro como esse. Tem ministério mais duro do que pregar o arrependimento? Apontar o dedo na cara dos outros e dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse era o ministério de João, gritar no deserto, no meio do nada. O ministério de João foi um ministério que floresceu no deserto.
E em terceiro lugar, João foi chamado para jogar toda a luz em Cristo. Em momento algum, João fala: ei, eu sou o profeta, a voz do que clama no deserto, olhem para mim. Ele diz no versículo 27, o final do 23, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o verso 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Gente, Jesus chega para João depois: João, eu vim aqui para ser batizado por você. João olha para ele assim: Senhor, eu batizar o Senhor? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor? João batizou Cristo. E alguns vão dizer: por que João batizou Cristo? Cristo não tinha pecado, o batismo de João era para arrependimento. Jesus inaugura o seu ministério ao 30º ano de vida como todo sacerdote e fez parte a purificação. Fazia parte do ministério, do início do ministério sacerdotal. Então, olhe para a vida de João, uma pessoa que sabia: eu não sou isso e eu sou aquilo. Ele sabia o que ele não era e ele sabia exatamente o que ele era. Ele sabia o que ele não foi chamado para fazer e sabia o que ele foi chamado para fazer. Como que isso se aplica à nossa vida? Como que isso se aplica à nossa vida? E eu trouxe aqui um gráfico. Eu gosto de gráfico, né? Vocês já puderam perceber. Esse gráfico não é meu, mas eu gostaria de trazê-lo aqui para você. Pense na sua vida como esse triângulo, ou talvez você pode fazer um losango, um como é que fala? Hexágono, ou sei lá quantas vertentes da sua vida vai ter. Eu coloquei o triângulo que é mais simples, que é o mais simples de todos. Pense então nessas linhas do triângulo como o que Deus mandou você fazer. Pense nisso. Depois, pense nos ângulos que sustentam esse triângulo. Pense neles como fontes de energia que vão levar você a fazer aquilo que estão nas linhas. As linhas é aquilo que Deus mandou você fazer. Os ângulos é o que eu preciso, que eu necessito para que eu cumpra a visão, aquilo que Deus mandou fazer. Pense nos ângulos então como as fontes de energia. E depois você já pode ir pensando. Por exemplo, eu coloquei aqui na área ministerial. Na área ministerial eu coloquei como visão, aquilo que Deus me mandou fazer, pastorear no ministério. O que é isso? Liderar uma igreja. Aí você pode colocar diversas áreas da sua vida. Ministerial, o que Deus te mandou fazer? Você já descobriu os seus dons? Você já fez aquele questionário dos dons? Você já leu aquele livro, Quem é Você no Corpo de Cristo, da Lyda Knight? Lá ele fala sobre isso. E ali você pode ver o que tem de dons, que a Bíblia fala sobre dons. Então eu fui chamado para pastorear, que é liderar uma igreja. Na minha vida de relacionamentos, eu fui chamado para discipular. O que é isso? Influenciar pessoas. O que é discipular? Você tem um amigo, você tem um conhecido, você vai influenciar essa pessoa. Você vai caminhar com essa pessoa. Você vai ali,
não abrir a Bíblia, talvez, e mostrar um versículo para ela e pregar. Mas você vai introduzindo o Evangelho à medida que você caminha com essa pessoa. Foi o que Deus me chamou para fazer nos relacionamentos. E na família? Eu coloquei aqui, e certamente você tem a área familiar. Cuidar, ser um canal de bênção. O que Deus te chamou para fazer na família? Ser esposo, ser esposa? Nem todo mundo nasceu para casar. Ser pai, ser filho? Nem todo mundo nasceu para ser pai e mãe. Por isso que a gente vê algumas famílias aí em dificuldade. Estabeleça aquilo que Deus te mandou fazer na sua família. Estabeleça aquilo que Deus te mandou fazer aqui no ministério, dentro da igreja. Você não precisa querer fazer tudo. Semana passada, nós tivemos uma falta, um professor faltou, aí algumas pessoas chegaram na classe, e aí pastor, chegou um lá dentro da classe, você vai dar aula para quem? Vou dar aula para minha classe. E quem que vai dar aula para outra classe lá? Não sei. Aí depois chegou outra pessoa perguntando, quem que vai dar aula para a classe tal? Falei, gente, não sei. Tem um cargo aqui na igreja que chama superintendente. O que o superintendente faz? Superintende. Então, quer dizer, pergunta para o superintendente, ele vai superintender. E eu falei, procure lá o superintendente, o que ele resolver, meu filho, está resolvido. Ele tem autoridade dentro daquela área para fazer aquilo. Por que eu não estou falando que você não deva dar satisfação, se você quiser falar de tudo que está acontecendo no seu ministério, comunicar ao pastor, pode comunicar. Pastor, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo. Mas você, tudo, depender do pastor ou do líder, superentender ou ficar sabendo é uma coisa, agora, ter o compromisso de fazer aquilo, pense nisso, na sua família. Se você nomeou o seu filho para fazer comida, ele é responsável por cozinhar, deixa todo mundo passar fome no dia que ele não fizer, porque é responsabilidade dele. Se é responsabilidade dele recolher o lixo, deixa juntar mosca se ele não fizer. Deus nos colocou para fazer cada coisa na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, e aquilo que é nossa função, é nossa função. E os ângulos? Pense um pouco nos ângulos. O que eu preciso fazer, por exemplo, para ter relacionamentos? Eu preciso de tirar um tempo. E eu pude perceber isso, porque eu tenho muitos amigos que não moram aqui. E eu tinha apenas 15 dias de férias, eu vim das férias, eu falei assim, eu preciso passar em Belo Horizonte. Eu preciso dormir na casa de alguns amigos. Eu preciso visitá-los. Porque a amizade, se você não cuidar, o que acontece? Acaba. Aí você não vai mais na casa da pessoa. Os ângulos de sustentação é aquilo que vão te levar a cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. Aí temos também na área, por exemplo, da família. O que eu preciso fazer para cuidar da minha família, ser um canal de bênção? Eu preciso ter um culto doméstico? Aqui é um exemplo. Você pode colocar aquilo que você achar. Eu preciso, para eu cuidar da minha família e ser canal de bênção, eu preciso de um culto doméstico. Estabeleça isso como ângulo na sua vida. Porque, por exemplo, se você, suponhamos aqui, não tem nenhum modelo, né? Modelo, não existe modelo fotográfico. Não tem, né? Que eu saiba, não. Qual que seria um ângulo na vida de um modelo? Frequentar a academia.
porque a aparência não é importante para o trabalho? Se você trabalha, por exemplo, nós temos aqui o Rodrigo, trabalha com arte. Qual que seria um ângulo na vida dele? Ver coisas na internet que vão fazer ele ficar inspirado para trabalhar naquilo dali. A Rosa é costureira, Deus chamou ela para ser costureira. Qual que seria um ângulo da vida dela? Tudo girando em torno disso. Então nós precisamos definir os ângulos na nossa vida. João sabia exatamente o que ele não foi chamado para fazer e o que ele foi chamado para fazer. E, em último lugar, no ministério, eu coloquei a capacitação intelectual. Eu preciso ler. Talvez ler na sua área de atuação não é tão importante. Mas ler para um pastor é importante. Pense nisso. Entenda que você precisa, nós poderíamos colocar como ângulo de atuação, saúde, você precisa ter saúde, você precisa ter, cuidar de você, da sua autoestima, para que você cumpra as outras coisas. E no centro, o que nós temos no centro? É lógico, Deus. O centro é o porquê de tudo isso. Se você está fazendo o que você fez, é porque Deus te mandou fazer. E por que você está cansado? Porque às vezes você está fazendo o que Deus não mandou você fazer. Entendeu? Você está assumindo compromisso que Deus não mandou você assumir. Deus não te chamou para isso. Você não é mãe de uma criança, mas você cuida da filha da vizinha, da neta como se fosse filha. Você assume compromissos que não é seu. Deus não te chamou para fazer isso. Já pensou nisso? Deus nos chamou para fazer coisas, certas coisas e outras não. É interessante que Jesus não fez tudo. Jesus não curou todo mundo. Você já parou para pensar nisso? Jesus não curou todo mundo. Você acha que Jesus deu atenção para todo mundo que estava em Jerusalém na época? Cada pessoa marcou 5 minutos para falar com Jesus? Jesus não deu atenção para todo mundo. Jesus não curou todo mundo. Se nem Jesus fez tudo, por que você tem que fazer? Por que você tem que assumir tudo no seu trabalho, tudo na sua família, tudo no seu cargo na igreja? Estabeleça isso na sua vida. Você foi chamado para fazer X, Y, você vai fazer X e Y. O outro não é a sua parte. E o mais interessante é deixar sem fazer, porque aí quem foi chamado para fazer, vai ter que fazer, ou senão vai ficar sem fazer. Mas aí você está com a consciência limpa. Gente, Jesus chegou na cruz, a missão dele era a cruz. Ele curava? Curava. Ele expulsava demônios? Expulsava. Mas qual que era a missão de Jesus? Era essa? Curar e expulsar demônios? Não, essa não era a missão de Jesus. Essa era apenas uma coisa ali que estava no caminho para ele fazer, porque ele não ia deixar de fazer. Que provava que ele era o Messias. Mas Jesus cumpriu a missão do Pai, que era morrer na cruz. Deus não chamou ele para ser um líder político e assumir o trono de Israel. Deus não chamou ele para ser famoso, porque era isso que muitos queriam fazer com ele, torná-lo famoso entre os homens. Jesus não foi chamado para isso. João não foi chamado para outra coisa a não ser aquilo que ele fez. Foram homens, no caso de Jesus, Deus homem, que fez exatamente a missão que foi entregue para ele. Por isso nós estamos cansados. Porque nós estamos fazendo o que nós não fomos chamados para fazer. E para a gente fechar aqui, reflita. Comece pelo centro, que é o principal, a sua relação com Deus. Só faça o que Deus te mandou fazer. Depois defina as linhas de atuação, o que Deus realmente mandou você fazer, e depois priorize os ângulos de sustentação, porque é eles que vão te dar força para você fazer o que você precisa fazer.
Você precisa ter saúde. Já pensou? Você é mãe, Deus chamou para ser mãe, mas você é tão agitada, igual Marta, para baixo e para cima, que você não cuida da sua saúde. E daqui a pouco você está dentro do caixão e a filha que Deus chamou para cuidar está lá. Tem gente que não pensa nisso não, gente. Eu conheço uma família assim, que a pessoa fica tão para lá e para cá, para lá e para cá, aí daqui a pouco ela morre e a pessoa que ela está cuidando fica viva. Faça o que Deus te mandou fazer. O que Deus te mandou fazer. Vamos orar neste momento, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja esclarecendo na nossa mente, no nosso coração, realmente o que nós somos chamados para fazer. Tire de nós todo cansaço, toda dificuldade que nos atrapalhe de cumprir a missão que o Senhor nos chamou para fazer. Que o Senhor nos leve a entender cada dia qual é realmente essa missão. E que possamos priorizar e fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Não aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Não aquilo que a igreja, o conselho, o pastor quer que a gente faça. Mas é o que a tua palavra quer que nós façamos. Que nós possamos ser firmes no chamado que o Senhor nos deu. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar aqui os presbíteros. Nós vamos passar agora para o momento da ceia do Senhor. Você já está com o texto aberto aí? Leia apenas o versículo 29 comigo. Vamos lá? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando não de um cordeiro humano apenas. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é Deus e homem. Só um redentor 100% humano poderia morrer numa cruz. Só um redentor 100% divino poderia ressuscitar dela. Nós estamos falando neste momento de um cordeiro humano e espiritual, que cumpriu um sacrifício cabal, como diz Hebreus, um sacrifício perfeito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje de manhã nós falamos de Apocalipse, a vitória do Cordeiro, a igreja de Jesus que foi comprada por um alto preço de sangue, e nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos aqueles que tiveram as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, vestes brancas, alvas como a neve. Feche os seus olhos neste momento e confesse diante do Senhor os seus pecados. Confesse que você não é digno de participar desta mesa e coloque diante do Senhor o seu coração neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos, Senhor Deus, diante de Ti, aqui nessa noite, Senhor Deus, para Te louvar a Ti, Senhor Deus, para Te bendizer a Ti, Senhor Deus, porque só Ti que é digno dos nossos louvores. E queremos Te agradecer, Senhor Deus, para cada irmão presente aqui nessa noite, Senhor Deus, que nessa noite certamente já foi usado por Ti, Senhor Deus. E queremos, Senhor Deus, Te agradecer pela mensagem que ouvimos nessa noite, Senhor Deus,
que sabemos que os nossos corações precisam, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra. Sabemos, Senhor Deus, que vivemos aqui nesse mundo, sem Ti nada somos e nada possamos fazer. Mas na Tua pessoa nós somos mais do que vencedor. E queremos, Senhor Deus, Te agradecer por esse momento, Senhor Deus. Sabemos que é um momento de reflexão, é um momento, Senhor Deus, de estarmos reunidos em torno da Tua palavra. E queremos, Senhor Deus, Te agradecer a Ti, essa igreja aqui nesse lugar. Muito, Senhor, tem abençoado, muito, Senhor, tem nos guardado, nos protegido. Pedimos Tua bênção, pessoa que não pôde estar presente nessa noite, Senhor Deus, aonde ela estiver.